Olá, vamos falar sobre investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua história, sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. E hoje vamos trazer uma empresa que não está nada bem, a situação bastante delicada por lá. Mas estamos aqui atendendo a uma solicitação do nosso grande Maicon Silva, que é inscrito aqui do canal, que nos mandou a sugestão para que pudéssemos fazer a análise dessa empresa. E você também pode sugerir outras empresas aí para que a gente possa fazer análise. Basta se inscrever aqui no nosso canal, também curta, ative lá a sinetinha das notificações para estar sempre bem informado a respeito das empresas que nós vamos disponibilizando essas informações para vocês, né? E também você pode procurar lá nas mídias sociais, Silas Legraf, manda lá a sua sugestão e a gente vai ter o maior prazer em poder lhes atender. Até porque, como nós sempre falamos, para você investir em uma empresa, você tem que conhecer um pouquinho da sua história, saber qual é essa empresa que você está entrando de sócio, né? E também como que está a situação econômica e financeira dessa empresa. E hoje nós vamos trazer aqui uma empresa aí que é bastante conhecida dentro do mercado aí para o bem ou para o mal, né? Que é a PDG Realty, a PDG que foi fundada lá no ano de 2003, se tornando talvez a primeira ou a segunda maior construtora incorporadora do Brasil ali durante os anos 2000. E essa construtora ela surgiu justamente como um braço ali dentro do Banco Pactual. E aí, dois executivos do setor financeiro do Banco Pactual, o José Antônio Gradovski e o Michel Urman, eles que assumiram o comando da PDG. E a ideia ali era fazer um trabalho totalmente diferente, seria com uma gestão financeira, como se fosse um fundo de investimento, que a PDG fosse um fundo de investimento, onde através de investimentos ela iria gerar o retorno para aqueles que fossem seus associados. E aí, a partir desse momento, aproveitando também o boom da construção civil durante os anos 2000, a PDG ela começou a crescer, e tanto que daí no ano de 2007 abriu seu capital, tornou-se uma SA com as suas ações negociadas na Bolsa, e aí com mais dinheiro no caixa, aí ela também partiu para uma série de aquisições, como foi o caso da Good Farm, por exemplo, a LN Construtora também, e outras construtoras que ela acabou adquirindo para ganhar mais escala e ganhar mais força. E a coisa vinha bem até o ano de 2012, 2013, por aí, quando, atingido ali pela crise econômica, o setor da construção civil sentiu o baque, os custos da PDG continuaram em elevação, porém as receitas e os resultados começaram a desaparecer e os prejuízos passaram a ser constantes dentro da situação da PDG. E aí não teve outra alternativa. No ano de 2017, a empresa foi obrigada a pedir a recuperação judicial. Ao sair a aprovação do plano de recuperação judicial, o que parecia ser um alívio para a empresa, já queria deixar todos os seus imóveis livres ali para negociação e para ela poder continuar trabalhando, porém não foi bem assim que a coisa aconteceu e a situação da PDG continuou ficando cada vez pior, né? E aí está numa luta, uma luta muito ingrata para tentar recuperar essa construtora que já foi uma das nossas maiores construtoras aqui no Brasil. Antes você andava aí pelas cidades do Brasil, que ela tinha uma presença muito significativa em todo o território nacional, você sempre olhava lá a plaquinha da PDG. E no fim, hoje nós vemos a PDG passando por momentos difíceis e lutando para se manter viva e lutando para voltar a ser o que um dia já foi. Mas para você saber como que está a situação dela atualmente e como que ela vem desempenhando o seu papel ao longo dos últimos anos, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também o balanço do primeiro trimestre de 2021, para vocês saberem um pouquinho como que está a situação da PDG. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da PDG, a PDG que, como a gente já falou, está aí no processo de recuperação judicial, tentando sobreviver, tentando se reerguer, aquela que já foi a nossa segunda maior construtora, incorporadora do Brasil. Então vamos rever aqui o que aconteceu do ano de 2018 para cá. Começando aqui pelo ano de 2018, a empresa tinha um patrimônio lá, seus bens e direitos constantes no ativo, no valor de 2.475 bilhões de reais. Para o ano de 2019, encolheu um pouquinho para 1.934 bilhões.
Para 2020, encolhe um pouco mais para 1 bilhão 730 e agora no primeiro trimestre de 2021 encolheu mais um pouquinho para 1 bilhão 656 milhões de reais. Tá? Agora vamos ver como estão distribuídos esses valores dentro do seu patrimônio. No ano de 2018, de todo o ativo da empresa, 1 bilhão 921 milhões estava no capital de giro, que eram os recursos necessários para a empresa poder trabalhar. E esses recursos totalizavam 77,6% de tudo que a empresa tinha. Até quando se olha esse número aqui, o número ele é até interessante, né? Agora depende também como que é a composição dele dentro do grupo. 138 milhões era em dinheiro, 330 milhões a receber, e um estoque de imóveis à venda de 1 bilhão 422 milhões de reais. Então, quer dizer, você tem um capital de giro, porém ele ainda terá que ser vendido, ainda terá que ser convertido em contas a receber para depois virar dinheiro para a empresa poder trabalhar. No ano seguinte, esse capital de giro diminui para 1 bilhão 494 e a representatividade dele permanece a mesma, 77,2%. 118 milhões de dinheiro em caixa, 195 milhões para receber e um estoque de imóveis para venda de 1 bilhão 162. Já para o ano de 2020, o capital de giro recua mais um pouquinho em valores nominais para 1 bilhão 366. E aí a representatividade dele se transforma em 79% de tudo que a empresa tem. 121 milhões de reais em dinheiro, 226 milhões para receber e 1 bilhão e 6 de estoques. E já no primeiro trimestre de 2021, esse capital de giro ele recua um pouco em valores nominais para 1 bilhão 299 milhões, com uma representatividade de 78,5%, e a empresa tem 132 milhões de reais em dinheiro, 223 milhões em contas a receber e o estoque de imóveis 930 milhões de reais. Então observem que ao longo dos anos o capital de giro, em termos de representatividade, ele permanece aqui 77, 79, 78%. E o que nós observamos aqui é que o estoque da empresa ele vem desaparecendo, gradativamente ele vem desaparecendo. De 1 bilhão 422 cai para 1 bilhão 162, para 1 bilhão e 6 e cai para 930 milhões. Já o endividamento, que é visto aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, 6 bilhões 475 milhões de reais, sendo uma representatividade de 261% de tudo que a empresa tem. Isso quer dizer, se a empresa tem, entre bens e direitos, 2 bilhões e 400, ela tem uma dívida de 6 bilhões e 400. Então, com isso, ela fecha com PL negativo de aproximadamente 4 bilhões de reais. Tá? Então, é o chamado passivo a descoberto de 4 bilhões de reais. E carrega já, desde 2018, um prejuízo acumulado de 10 bilhões 192 milhões. Então, ela vai ter que fazer muito resultado para vir amortizando essa quantidade enorme de prejuízos acumulados. No ano de 2019, o endividamento ele vai para 6 bilhões 858 milhões e ele passa a representar 354% de tudo que a empresa tem. E, consequentemente, o PL fica negativo em 4 bilhões 923 milhões de reais e o prejuízo acumulado agora é de 11 bilhões. Já para o ano de 2020, o endividamento sobe mais um pouquinho para 7 bilhões 115 com uma representatividade de 411%. Ela tem um patrimônio de 1 bilhão 730 e deve 7 bilhões 115. Com isso, o PL fica mais negativo ainda, vai para 5 bilhões 384 milhões de reais de PL negativo de passivo descoberto. E os prejuízos acumulados agora já são de 11 bilhões 547 milhões de reais, né? E aí, por fim, no primeiro trimestre de 2021, o endividamento vai para 7 bilhões 262 milhões, uma participação de 438% em tudo aquilo que a empresa tem. Ela tem um patrimônio de 1 bilhão 656 e deve 7 bilhões 262. Com isso, o PL fica mais negativo ainda, 5 bilhões 606. E os prejuízos acumulados, 11 bilhões 767. Portanto, para a empresa sair dessa situação, ou ela teria que começar a produzir lucro para vir matando esses prejuízos todos acumulados, ou precisava ter uma entrada de recursos bem, mas muito generosa, muito significativa, para poder reverter toda essa estrutura de endividamento que a empresa possui atualmente.
Já em termos de faturamento, faturava no ano de 2018 apenas 213 milhões, aumentou o faturamento em 2019 para 300 milhões, o faturamento recua no ano de 2020 para 208 milhões e nos 3 primeiros meses do ano ela faturou 92 milhões de reais. E os resultados da empresa? Em 2018, um prejuízo de 846 milhões, olha só, então ela produz uma receita de 213 e perde 846 milhões. Por quê? Porque ela tem um custo do serviço prestado, das construções, ela tem um volume de despesa operacional de 436 milhões, que é bem maior do que a sua receita, e principalmente um resultado financeiro negativo de 465 milhões, razão pela qual fecha com os 846 milhões de prejuízo. No ano de 2019, o prejuízo vai para 909 milhões de reais. Também com um volume alto de custo para aquilo que ela gera de receita, um volume alto de despesa operacional e um volume altíssimo, né, de despesas financeiras. No ano de 2020, também um prejuízo de 456 milhões de reais, mesma coisa, um custo alto em relação ao faturamento, a despesa financeira alta e a despesa operacional também alta para aquilo que ela produz. E finalmente, no primeiro trimestre de 2021, em 3 meses, ela já teve um prejuízo de 220 milhões de reais. Então, por aqui, dá para se observar como está difícil a vida da PDG, né? Para ela poder se recuperar e só não está numa situação pior justamente porque está no processo de recuperação judicial e, consequentemente, ela tem uma proteção da justiça para que não seja requerida a sua falência, mas a empresa, durante o processo de recuperação judicial, ela tem que achar o caminho para poder sair dessa difícil situação em que ela se encontra. Está aí analisada a situação da PDG, viram que a coisa realmente está bastante complicada. E quando uma empresa entra num processo de recuperação judicial basicamente é um pedido de proteção junto à justiça, para evitar as execuções, para a empresa poder ainda continuar trabalhando. E naturalmente que ela tem que montar esse plano de recuperação judicial, expondo, né, a todos os seus credores de que maneira que vai honrar todos os seus compromissos e que maneira que ela vai se recuperar. E o plano de recuperação judicial sendo aceito, aí a empresa vai ter que executar aquilo que ela se propôs para poder se recuperar. E a PDG atualmente está tentando, continua ainda tentando converter dívidas em ações das empresas. E aí depende dos credores aceitarem ou não, né? Mas enfim, a situação ela é bastante complicada, a recuperação judicial não vem recuperando a empresa da maneira como eles imaginavam e a situação é bastante difícil. Pode sair, é claro, né? Mas a luta ali é bastante difícil e torcemos aqui para que a PDG, um dos nomes mais fortes que a gente já teve dentro da construção civil no Brasil, esperamos que possa também se recuperar. Afinal de contas, uma empresa, além de ser uma empresa, além de ser um investimento, ela é uma geradora de empregos, é uma geradora de desenvolvimento. Então, quando uma empresa não vai bem, a gente acaba até sentindo bastante pela falta de geração de desenvolvimento, de geração de renda, geração de empregos que a ausência de uma empresa desse porte pode causar na economia nacional. Então ficamos aqui na torcida para a recuperação da PDG. E enquanto isso, você fica acompanhando aqui o nosso canal, acompanhando todas as empresas para saber aonde que você vai investir da melhor maneira possível, com segurança, minimizando o risco e tentando aumentar a probabilidade de retorno nas suas aplicações. Bons investimentos para você!